Queridos irmãos, um bom dia para todos. Que este momento traga para você muita paz, muita harmonia, muito equilíbrio nesse dia de hoje. O livrinho Amigo, de Francisco Cândido Xavier, psicografia de Emmanuel, nos dá a seguinte mensagem: em ação no bem. Muitos companheiros se queixam das perturbações e dos obstáculos que atormentam o mundo de hoje. E por isso, não são poucos os que provisoriamente desistem de atuar na senda do bem e desculpam-se. Lamentam as legiões de criaturas que se fixam no materialismo, exigindo imediatas premiações do plano físico, a indiferença generalizada das cúpulas culturais do mundo ante as construções da fé, as tendências belicistas na maioria dos povos domiciliados no planeta que os inclinam para as calamidades da guerra, a vulgarização dos excessos nos abusos das drogas de misericórdias destinadas a socorrer aos doentes, os milhares de crianças ao desamparo, o avanço da violência, a multiplicação dos desastres, muitos deles decorrentes da inadequação de vários setores da atividade humana, ainda em dificuldade para vivenciar o progresso tecnológico da atualidade. As extravagâncias em torno das ideias religiosas, os problemas da solidão individual e os processos obsessivos cada vez mais complexos. Se observas tudo isso, não te desconsoles, nem esmoreças. Nada sucede à revelia da providência divina. Não abandones o instrumento de trabalho que os mensageiros do Senhor te colocaram nas mãos. Capacita-te de que, se nos achamos, todos nós, os espíritos encarnados e desencarnados, em ligação com o trabalho evolutivo da Terra, numa época extremamente conturbada por renovações e reajustes de variada espécie, é que estamos chamados para servir ao bem dentro dela. Se nós outros, os que aspiramos ao título de servidores, estivermos atentos na execução do dever que nos cabe, estejamos convencidos de que o Senhor sustentará a felicidade geral sem problemas. Teremos do jornalzinho SEI a mensagem intitulada Convites, de D. Vilela. Jesus veio trazer vigoroso impulso à nossa evolução, destacando a excelência do amor e concretizando-nos de nossa dimensão espiritual e conscientizando-nos de nossa dimensão espiritual. Para auxiliá-lo nessa tarefa, reuniu um grupo de espíritos de escola, os apóstolos, que o acompanharam durante sua permanência entre nós e deram continuidade ao trabalho após a sua partida. É admirável como a simples presença do Mestre e seu convite direto bastavam para despertar naqueles indivíduos a noção desse compromisso, levando-os a deixar seus interesses e atividades, passando de imediato a segui-lo, recebendo-lhe as instruções e secundando-o em seu ministério. Mateus, por exemplo, descreve em seu evangelho como ele próprio foi chamado. Jesus, saindo dali, ao passar, viu um homem sentado ante uma mesa de impostos, chamado Mateus, ao qual disse: segue-me. E logo este se levantou e o seguiu. Mateus capítulo 9, versículo 9. O mesmo se passou com Pedro e André, Tiago e João, pescadores, que, chamados por aquele desconhecido, deixaram as redes, tornando-se seus discípulos. Parece difícil, se não impossível, explicar, a não ser recorrendo ao milagre, como possa alguém adotar atitude tão radical. O fato, contudo, apesar de extraordinário, é natural, decorrendo da elevada condição espiritual daqueles que iriam compor o Grêmio Apostólico
que se sentiam, desde logo, profundamente ligados ao Mestre Jesus, por sua vez, podia identificá-los perfeitamente, por possuir a chamada dupla vista, isto é, sua percepção não se limitava ao mundo físico, mas abrangia também a realidade espiritual. Essa faculdade, observada por Allan Kardec em algumas pessoas que a apresentavam de forma limitada e esporádica, Jesus a possuía em grau máximo e em caráter permanente, podendo, em consequência, agir com aquela segurança que tanto nos surpreende. Segue-me. A propósito, assim se expressou o codificador. A penetração do pensamento e, por conseguinte, certas previsões são a consequência da visão espiritual. Quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, seria necessário que conhecesse suas disposições íntimas para saber que os seguiriam e que eram capazes de cumprir a missão da qual deveria encarregá-los. Seria necessário que eles mesmos tivessem a intuição dessa missão, para, sem hesitação, atenderem ao chamado de Jesus. Ocorreu o mesmo no dia da ceia, quando anunciou que um dos 12 o trairia e o designou dizendo que seria aquele que pusesse a mão no prato, e quando disse que Pedro o negaria. Útil lembrar, por fim, que, embora imensamente distantes da grandeza espiritual dos auxiliares mais próximos do Mestre, somos, por nossa vez, alvo dos convites da esfera superior, para que, prosseguindo em nossas tarefas e responsabilidades, abandonemos as ilusões e hábitos menos felizes que tanto nos dificultam a marcha, que possamos, pois, permanecer atentos e dispostos à aceitação desses apelos amorosos, para que estejamos cada vez mais sintonizados com o bem, cuja presença em nossas vidas se faz acompanhar invariavelmente pela paz, a esperança e a alegria. Palavras da Gênese. Vamos passar a palavra ao nosso irmão divino que vai tecer os seus comentários. Novo dia, prosseguimento de nossa vida, oportunidades recebidas, tudo isto se caracterizam neste dia em que aqui nos encontramos. Nós, neste horário, sempre levamos esta mensagem, ela é transmitida às 9h30, também às 14 horas e às 18 horas, para que esta mensagem renovadora possa falar ao coração de cada um. Não é as pessoas que aqui realizam este trabalho que devem ser dignificadas, e sim a palavra de Jesus, os seus ensinamentos, a grandeza de Deus nosso Pai e a infinita bondade dos mensageiros espirituais que sempre procuram trazer o conforto, trazer a inspiração àqueles que propõem a falar em nome de Deus, em nome de Jesus. Tudo isso nós observamos nesta leitura quando Jesus convidou os seus discípulos e apóstolos para o trabalho. Hoje em dia, muitas vezes negamos a um convite, vamos fazer isto, e nós falamos, não posso, não tenho tempo, estou muito ocupado, e nós deixamos de aproveitar naquele momento, talvez uma oportunidade de um convite para atender um doente, para atender alguém que precisa da nossa contribuição. Não simplesmente nós buscamos o ponto miraculoso, não, mas da visita que é feita a uma pessoa que está enferma, já ajuda bastante, que a pessoa se sente confortada, se sente feliz, lembrando que ele, naquele momento, também está sendo lembrado. E isso tem um significado muito importante quando nós podemos determinar e estar sempre nos prontificando a auxiliar. Jesus saía pregando, curando, fazendo com que as pessoas pudessem realmente encontrar o caminho da Boa Nova e convidava os seus seguidores. E muitas vezes ele dizia,
há alguns que deveriam deixar pai, mãe, tudo para trás para poder segui-lo. E isto para exemplificar, porque quando é pegado ao pé da letra, a pessoa dificulta o seu entendimento. Mas não deixar que as coisas fúteis da vida obstruam o trabalho que Deus nos coloca em nossas mãos. É por isso que nós encontramos sempre estas leituras que nos levam a reflexionar da oportunidade que todos nós temos para servir, para poder ajudar, para poder participar e ir ao encontro daquele que precisa. Quantas pessoas desorientadas, perturbadas, que estão por aí em suas casas, sem ter assim uma luz que possa indicar, que possa ajudar. Quando aparece alguém que honestamente, sinceramente, sem fanatismo, procura conversar com aquela pessoa, elucidar o seu problema, a pessoa realmente muda a sua maneira de pensar, encontra o caminho na vida e tira até ideias, às vezes negativas, que estava carregando e procura ver a vida com uma visão diferente. Hoje nós temos a psicologia, nós temos a psicanálise, que é muito procurado para as pessoas solverem as suas depressões, as suas angústias, os problemas que vai adquirindo no dia a dia, pelos problemas que a vida nos propõe e coloca para a nossa ação. Então, prezados amigos, você que está aí na enfermaria, meu amigo, minha amiga, você, prezado colega de trabalho, observemos tudo isso e analisemos estas mensagens que vêm até nós, alertando-nos e chamando que realmente nós só sentimos que estamos fustigados pela angústia ou pela depressão quando ficamos inativos. Mas quando nós estamos no trabalho, quando nós estamos procurando ocupar o nosso tempo em benefício de alguém, quando procuramos também preencher o nosso tempo, melhorando a nossa estabilidade física, em exercícios, em partes recreativas sadia, nós realmente nos condicionamos e vencemos esse tempo vazio, dando oportunidade a novas expressões de vida, especialmente a leitura, que é um ponto essencial na nossa vida. Quando nós começamos a ler um bom livro que traz ensinamentos muito bons, as imagens são criadas em nossa mente e nós não notamos nem que o tempo está correndo rapidamente. Então é uma oportunidade que nós temos. E lembrar que o convite de Jesus está aí, para a gente poder se colocar a este trabalho. É preciso que a gente volte com muito desprendimento, com muito interesse, sem qualquer preocupação de querer receber a recompensa por aquilo que está fazendo, não, mas trabalhar realmente sem ter qualquer pretensão, mas de auxiliar, de ajudar, de dar prosseguimento e poder beneficiar a quem precisa, independente da sua seita, da sua cor, da sua raça, mas demonstrando que está ali para servir, que está em nome de Jesus e que naquele momento está se colocando à vontade dele para que o benefício seja levado pela sua vontade, pelo seu amor, em favor daquele que nós vamos ao encontro. Esta é a grande mensagem que Jesus deixou para todos nós e que a doutrina espírita tem procurado colocar nos corações das pessoas, cientificando do seu dever, da sua responsabilidade, retirando proselitismo, retirando fanatismo, que isto é o que dificulta a pessoa no seu crescimento, no seu desenvolvimento espiritual. Portanto, prezados amigos, esta é a mensagem. Jesus convida a todos nós para que sejamos os seus cooperadores. Cooperemos com o vizinho, com o colega de trabalho, com o doente que esteja ao nosso lado, na rua, por alguém que nos pare e deseja alguma informação. É uma maneira da gente servir e colaborar. Quando a gente realmente tem o preceito cristão, a gente auxilia independente de qualquer coisa, independente de qualquer motivo. A gente está para poder colaborar e lembrando sempre que o amor do Cristo brilha para todos nós e Ele simplesmente nos convida. Vem e segue-me.